Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 31 de março de 2019. De Allan Kardec passando por Apóstolo João, Francisco, Jean Usaté e Hippolyte Léon Denis Rivail. Recordando o retorno de Allan Kardec à pátria espiritual, N. dia 31 de março de 1869. Lembro que no livro Nas Fronteiras do Além, Hermínio C. Miranda declara, conversando uma vez, em nosso grupo, sobre o papel de certos espíritos na história, disse-nos um amigo espiritual, que é muito importante para todos nós o trabalho daqueles a quem ele chamou espíritos ordenadores. São os que vêm incumbidos de colocar em linguagem humana, acessível, as grandes ideias. Sem eles, muito do que se descobre, se pensa e se realiza ficaria perdido no caos e na ausência de perspectiva e hierarquia. São eles espíritos lúcidos, objetivos e essencialmente organizadores que disciplinam as ideias, descobrindo-lhes as conexões, implicações e consequências, colocando-as ordenadamente ao alcance da mente humana, de modo facilmente acessível e assimilável, sob a forma de novas sínteses do pensamento. São eles, portanto, que resumem um passado de conquistas e preparam um futuro de realizações. Sem eles, o conhecimento seria um amontoado caótico de ideias que se contradizem, porque invariavelmente vem joio com o trigo, na colheita, e ganga com ouro, na mineração. São eles os faiscadores que tudo tomam, examinam, rejeitam, classificam e colocam no lugar certo, no tempo certo, altruisticamente, para que quem venha depois possa aproveitar-se das estratificações do conhecimento e sair para novas sínteses, cada vez mais amplas, mais nobres, mais belas, ad infinitum. Allan Kardec é um desses espíritos. Não diremos que seja um privilegiado porque essa classificação implica a ideia de prerrogativa mais ou menos indevida e as suas virtudes são conquistas legítimas do seu espírito, amadurecidas ao longo de muitos e muitos séculos no exercício constante de uma aguda capacidade de julgamento pois, um direito genuinamente adquirido pelo esforço pessoal do espírito e não uma concessão arbitrária dos poderes superiores da vida. O trabalho que realizou pela doutrina espírita é de inestimável relevância. Para avaliar a sua importância basta que nos coloquemos, por alguns instantes, na posição em que ele estava nos albores do movimento. Era um homem de 50 anos de idade, professor e autor de livros didáticos. Sua atenção é solicitada para os fenômenos, mas ele não é de entregar-se impulsivamente aos seus primeiros entusiasmos. Quer ver primeiro, observar, meditar e concluir, antes de um envolvimento maior. Quando recebe a incumbência e percebe o vulto da tarefa que tem diante de si, nem se intimida, nem se exalta. Segue Hermínio C. Miranda, sua vitória é a vitória do equilíbrio e do bom senso, é a vitória do anonimato e da humildade, notável forma de humildade que não se anula, mas que luta e vence. Como figura humana, nem sequer aparece nos livros que relatam a saga humana. Para o historiador leigo, quem foi Kardec? Seu próprio nome civil, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele o apagou para publicar seus livros com o nome antigo de um obscuro sacerdote druida. De modo que não é somente a obra realizada por Kardec que devemos estudar, é também sua atitude perante a obra, porque tudo neste espírito é uma lição de grandeza em quem não deseja ser grande.
Para compreender melhor a trajetória desse espírito, nos valemos do livro A Caminho da Luz do Espírito e Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde ele afirma que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, que supervisionou a criação da Terra e vem coordenando a sua evolução desde mundo transitório, passando para mundo primitivo, mundo de provas e expiação, seu atual estágio e prestes a se tornar mundo de regeneração até chegar à categoria de mundo celeste ou divino, conforme esclarece o Espírito Santo Agostinho no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece, para os homens, o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente os progressos do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Para compreender a marcha dos espíritos ordenadores, como afirma Hermínio C. de Miranda, temos que usar como referência mais uma vez os livros A Caminho da Luz e Exilados de Capela, onde o Espírito Emmanuel e Edgar Armond esclarecem que para a evolução do planeta Terra tivemos apoio de um planeta do sistema Capela que chegou há milhares de anos a situação semelhante à da Terra, saindo da categoria de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. E em consequência muitos espíritos foram transferidos para a Terra, formando 4 grandes povos: os egípcios, judeus, hindus e árias, e que antes deles já houvera a chegada de mais espíritos que formaram Atlântida e Lemúria. Esclarece Canuto de Abreu em O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. Zéfir gostava de pilhariar e alfinetar os consulentes antes de lhes dar conselho. Recebia os novatos com uma frase amena, a fim de os deixar logo à vontade. E nunca perdia o ensejo de instruir a sociedade, ainda quando divertia com certas respostas. Uma noite veio o professor com Madame Rivail. Nosso guia os recebeu amistosamente, saudando o professor com estas palavras: salve, caro pontífice, 3 vezes salve. Lida, em voz alta, a saudação, todos rimos. Para nós, Zéfir estava pilhariando. Papai, então, explicou ao professor o costume do espírito familiar apelidar quase todos os visitantes. O senhor Rivail não se agastou e respondeu ao guia, sorrindo: minha benção apostólica, prezado filho. Nova risada geral. Zéfir, porém, respondeu ter feito uma saudação respeitosa a um verdadeiro pontífice, pois Rivail havia sido, no tempo de Júlio César, um chefe druídico.
Isso fez minha família simpatizar prontamente com o professor, visto como, também nós, segundo Zéfir, havíamos vivido na Gália naquela mesma época e eu fui druidesa. Júlio César invadiu a Gália, atual França, no século 58 a.C. e denominou os celtas locais de gauleses. Segundo Zéfiro, ele e Rivail estavam reencarnados nessa época e local. O termo druida quer dizer consciência do carvalho, a árvore sagrada dos celtas. Os futuros sacerdotes, escolhidos na classe aristocrática, submetiam-se, desde crianças, a intenso aprendizado junto aos druidas mais velhos. Os druidas não limitavam sua ação à religião, acumulando a função de juízes, professores, médicos, conselheiros militares e guardiões da cultura céltica. O cargo não era exclusivo dos homens, pois também existiam druidesas. Viviam integrados na comunidade e podiam se casar. Estimulavam os homens a combater o mal e a praticar bravuras e as mulheres a serem o ponto de união entre o céu e a terra. Júlio César os perseguiu duramente porque insuflavam a resistência ao domínio romano. Segundo o próprio imperador, foi na Gália que ele viveu a mais árdua de suas campanhas. Os celtas dominavam diversas áreas do conhecimento humano, como a fitoterapia, a agricultura, a tecelagem, a mineração, a cerâmica, a pecuária, a metalurgia e a astronomia. Inventaram a roda de madeira, o barril e a carroça. No campo artístico, cultivavam a música, a poesia, a escultura, a ourivesaria e a joalheria. O que unia os povoados, vencendo as grandes distâncias que os separavam, não era a obediência a um único rei, mas a língua, a arte e a religião. A filosofia religiosa dos celtas era muito avançada. Acreditavam numa divindade única, que podia ser cultuada como homem-deus ou o céu ou mulher-deusa ou a terra. Como não admitiam templos, seus cerimoniais eram realizados ao ar livre, nos campos e florestas, debaixo de grandes carvalhos. Além disso, criam na imortalidade da alma, na reencarnação, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, na evolução espiritual, na inexistência de penas eternas, nas esferas espirituais, na existência de elementais duendes, fadas, gnomos, etc. e na proteção dos espíritos superiores. Um celta não morria, pois, a morte erra apenas um ponto no meio da estrada. Só houve uma coisa negativa: os druidas proibiram a palavra escrita como instrumento de preservação da história céltica, por temerem que textos escritos caíssem em mãos escusas. Por isso, todo o conhecimento desse povo era transmitido oralmente e se perdeu muito no decorrer dos séculos. O druidismo passou então a ser uma prática fechada e esotérica. Isso, porém, não impediu que muitos druidas aceitassem as ideias de Jesus de Nazaré, quando o cristianismo primitivo chegou à Europa. No entanto, o nascente catolicismo romano não gostou desse sincretismo e ajudou a perseguir os sacerdotes celtas. Pode-se dizer que o desaparecimento dos druidas é diretamente proporcional ao crescimento e fortalecimento da Igreja Católica. De acordo com o Espírito Áureo pela psicografia de Hernani T. Santana no livro Universo e Vida, esclarece que quando Sírius, da constelação do Grande Cão, atingiu a posição de sistema de Orbis regenerado, muitos espíritos orgulhosos e rebeldes que lá habitavam foram transferidos para a capela, da constelação do Cocheiro, e como não conseguiram retificar seus caminhos, foram transferidos junto com os capelinos aqui para a Terra. Juntamente com seus grandes líderes, já redimidos, que renunciaram, por amor a eles, à glória e à felicidade do regresso a Sírios, e desceram, à sua frente, aos vales de dor da terra primitiva, na condição de grandes guardiães, colocando-se humildemente a serviço do Cristo planetário. Recebendo-lhes amorosa cooperação, o sublime governador da terra utilizou-lhes os préstimos e honrou-lhes a dedicação, tanto no espaço como na crosta. É assim que, mesmo antes do messianato do Senhor Jesus, a história registra a passagem, entre os homens,
de luminosos gênios espirituais, como os respeitáveis sacerdotes do Antigo Egito, os veneráveis Mahatmas da velha Índia e os vultos sumamente admiráveis de Foi, Lao Tse, Confúcio, Buda, Esquilo, Heródoto e Sócrates. Segue o espírito áureo, foi, porém, entre os hebreus, povo escolhido para acolher no seu seio o Messias divino, que esses gloriosos missionários mais frequentemente se manifestaram, a começar pelo maior de todos, o grande condutor dos degredados, que seria, na terra, o neto de Abraão, aquele Jacó que se transformaria em Israel, pai das 12 tribos que se derivaram dos seus 12 filhos. Sempre atuante, sempre fiel, ele voltaria depois, como Moisés e como Elias, para tomar novamente ao mundo na figura sublime do Batista. Tal como ele, Abraão, que foi mais tarde Salomão e depois Simão Pedro, Isaque, que seria Daniel e posteriormente João, o evangelista, José, o chanceler do Egito, que viria a ser Davi e depois Paulo de Tarso, e muitos outros, dentre os quais quase todos aqueles que, a chamado de Jesus, integrariam o seu colégio apostólico. Mas o amor sublime de Zeus, os espíritos de Sírios, não abandonou os antigos companheiros, e foi de lá, daquele orbe santificado, que vieram, desde os primórdios da terra, para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus, aqueles seres extraordinários que cercaram, no mundo, o Messias, como Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, e principalmente o carpinteiro José e a Santa Mãe Maria. De acordo com o Espírito Emmanuel em mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier na União Espírita Mineira em sessão comemorativa ao desenlace de Allan Kardec, realizada em 31 de março de 1938, incluída no livro Desconosco, Allan Kardec teria sido João, o discípulo amado de Jesus, o apóstolo João. João Evangelista, dentre os discípulos do Senhor, foi considerado o que mais se dedicou ao Mestre, pela força do amor. Era bem moço quando assistira, juntamente com alguns familiares, às bodas de Cana. O destino fê-lo acompanhar o Cristo nos seus mais difíceis testemunhos, assim como nas suas grandes alegrias. Presenciou várias curas fantásticas do Senhor, fez parte dos 3 no Monte Tabor, na agonia do Getsemane, estava no Jardim das Oliveiras, assistiu às pregações mais profundas do Mestre, presenciou a entrada triunfal, subiu ao Calvário para se despedir do seu preceptor e, no topo mais dramático do mundo, recebeu como nova mãe, Maria, indicada pelo Divino Messias. O evangelista não deixava de ser um predestinado. Espírito escolhido dentre muitos, chamado para a consolidação do amor na face da terra. Viveu junto dos homens quase um século, dedicando-se à vida cristã. Foram mais de 80 anos na pura exemplificação dos conceitos da Boa Nova do Reino. Surpreendeu a muitos outros grandes pela humildade e pela fé, e ao lado de toda a vivência das virtudes preceituadas por Jesus, carregava consigo, como patrimônio sagrado, lúcida inteligência, que aplicava com os devidos cuidados, a serviço da coletividade. No livro A Caminho da Luz, capítulo 14, narra o Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier que alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo, em face do porvir. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos.
Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio, referência ao grande vulcão localizado em Nápoles, na Itália, de paixões e de esgotamentos. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra, e o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro, vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental, estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa, ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura embriagada com o sangue dos santos. De posse dessa informação fica mais fácil de compreender a extensão do plano de Jesus, pois João, quando do seu exílio na ilha de Patmos, é levado por Jesus para conhecer o futuro da humanidade que nos legou no seu Apocalipse. Passados 1000 anos, o apóstolo João retorna à terra como Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco de Assis. 5 de julho de 1182, 3 de outubro de 1226, foi um frade católico da Itália. Depois de uma juventude requieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecidos como franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo. Esclarece o espírito Bezerra de Menezes no prefácio do livro Francisco, psicografado por João Nunes Maia, do espírito miramês que Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. Não há jeito na terra de se pensar e escrever sobre a caridade, sem se lembrar do homem da Úmbria. Todos os caminhos por onde passou falam dele. Deixou impregnado no tempo e no espaço, nas coisas e na própria natureza, algo de divino, que somente o tempo poderá revelar no futuro, para a grandeza da fé. Não se pode lembrar dos ancianos sem encontrar a figura extraordinária de Francisco, não se pode falar da assistência social, sem que ele esteja no meio, não se pode referir ao amor, sem a sua benfeitora irradiação. O Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Dava sem receber e recebia distribuindo. Amava sem exigências e, quando ofendido, amava o ofensor. Abençoava a todos, e, quando apedrejado, servia a mais. Falava sem ferir, e, quando ferido, compreendia o revoltado. Nunca se indignava e, quando em meio à revolta, orava em favor de todos. Trabalhava e amava o trabalho. Defrontando-se com a inércia, estimulava o labor. Tinha como base da felicidade, a alegria.
Quando encontrava tristeza, alegrava-se mais. Não falava em doenças. Quando encontrava enfermos, enfatizava a saúde, sem esquecer a fé. Ouvia em silêncio os que sofriam e falava quando a sua palavra fosse consolo ou paz. Desejava o bem de todos, sem cogitar de onde procediam, para onde iam, a qual escola ou partido político pertenciam. Não era dado examinar procedências para servir, pois via todos como filhos de Deus. Nestas duas encarnações esse espírito viveu o amor, mas para cumprir os desígnios de Deus e as ordens de Jesus. Nas próximas encarnações ele iria trabalhar para espalhar sobre a terra o conhecimento das leis que regem o universo até codificar o espiritismo. Tudo que o discípulo amado viu está se realizando, que é a chegada do mundo de regeneração, e ele, João, vem realizando o seu trabalho encarnando como Allan Kardec. A vitória final teria sido de Roma se não existisse a reencarnação. Utilizando-se desse mecanismo natural, o druida Allan Kardec, que já fora o apóstolo João, renasceu nos séculos Chivi e Chixi para dar continuidade ao seu trabalho no campo científico, filosófico e religioso. O primeiro local escolhido foi a cidade Usinek ou Usinex, Reino da Boêmia, hoje República Tcheca, com o nome de Jean Hus, e o segundo na cidade de Lyon, na atual França, antiga Gália, no ano de 1804. Seu novo nome seria Hippolyte Léon Denis de Rivail. Educado na Suíça, mudou-se, depois, para Paris, capital cultural do mundo. A notícia de que Allan Kardec tivera uma existência ao tempo de Júlio César data de 1856 e a de ter sido Jean Hus veio em 1857, ambas por via medianímica, a primeira pela cestinha escrevente de Baldin, com a médium Caroline, a última por psicografia de Hermance do Faux, de acordo com o livro A Missão de Allan Kardec por Carlos Embassai, conforme cita o pesquisador espírita Canuto Abreu. Notemos, assim, a modéstia e a humildade de Kardec, que nunca se referiu em vida a este fato. A preciosa fonte dessa notável informação estava, em 1921, na livraria de Lei Marie, onde o Dr. Canuto a copiara. Em 1925, passou para o arquivo da Maison des Spirites, tendo sido destruída pelos alemães em 1940 durante a invasão de Paris. Luiz Augusto Beraldi Colombo, em seu livro Comenius, a Educação e o Ciberespaço, esclarece um pouco sobre Jean Hus. Numa análise sobre a reforma, Will Durant descreve ainda outras consequências desse posicionamento de Wycliffe, como se não fosse suficientemente perturbador. Wycliffe deduziu de sua teologia um comunismo e anarquismo teóricos. Qualquer pessoa em estado de graça reparte com Deus a posse de todos os bens. Idealmente, tudo deveria ser mantido pelos justos em comum. A propriedade privada e o governo, conforme alguns filósofos escolásticos tinham ensinado, são resultado do pecado de Adão, isto é, da natureza humana, e constituem o pecado hereditário do homem. Em uma sociedade de virtude universal não haveria propriedade individual, nem leis feitas pelos homens, tanto da Igreja como do Estado. Preocupado com uma já cogitada revolta na Inglaterra, Wycliffe tomou cuidado para dizer, no entanto, que esse comunismo deveria ser entendido apenas num sentido ideal. Mesmo assim, é importante ressaltar como as ideias já tinham uma grande conotação social misturada à religião, resgatada, aliás,
de um cristianismo primitivo. Essas ideias fizeram um grande sucesso e foram exportadas para várias partes da Europa já descontente com os caminhos do clero. Um desses lugares foi justamente a Boêmia. Na Universidade de Praga, a fama de Wycliffe era tão grande e tão difundida que o clero exigiu que os seus professores retirassem 45 trechos de suas obras, que não poderiam mais ser citados. Mais tarde, toda a obra do Wycliffe foi queimada pelo arcebispo de Zbigniew, que interditou a cidade de Praga por desobedecer suas ordens. O representante principal das ideias de Wycliffe na Boêmia foi Jan Hus, nascido em 1369 na aldeia de Usinetes. Hus cursou a Universidade de Praga, de que chegou a ser reitor. Pregava abertamente as ideias de reforma começadas por Wycliffe. Por suas duras críticas ao clero, o arcebispo Zbigniew, depois de repreendê-lo, acabou por excomungá-lo em 1409. Posteriormente, o próprio Papa o excomungou e lançou uma interdição sobre qualquer cidade que o acolhesse, tamanha era a sua crítica e o incômodo que causava à Igreja. Hus ficou durante 2 anos exilado, onde escreveu seus principais textos e desenvolveu suas ideias. As ideias de Hus continham muito de uma reforma que, porém, não se realizou antes de Lutero. Este, aliás, reconhecia sua dívida com Hus. Hus foi convidado para responder às acusações que lhe faziam, ante o Concílio Papal de Constança, e recebeu um salvo-conduto do próprio imperador Sigmund, filho de Carlos IV, para que nada acontecesse com ele. No entanto, ele foi preso e exaustivamente julgado, até por fim condenado à morte e queimado vivo em 1414. Após sua morte, revoltas violentas se estabeleceram na Boêmia. O povo se uniu para derrubar a igreja local, inconformados pela morte de seu mais novo líder religioso. Na época já havia se tornado um mártir. Sua figura foi de extrema importância para os movimentos da reforma e suas ideias influenciaram toda a região. Dentre as propostas que propôs, as principais foram a possibilidade da interpretação das escrituras em língua vulgar, a valorização da língua checa com a criação de uma literatura, o retomo à contrema simplicidade religiosa dos cristãos primitivos, uma forte vertente pacifista, o despojamento dos bens terrenos e, principalmente, uma grande ênfase na educação de Escapicova. João Hus estava convencido de que a verdade pessoal e coletiva consistia no avançar para a libertação do homem do ponto de vista religioso, moral, nacional e, no sentido mais amplo, social. Escutar a voz da consciência e da razão, libertar-se do egoísmo e do medo, e com isso também da escravidão, colocar o gerenciamento humano acima de qualquer limitado interesse, seta nacional ou pessoal, decidir em plena responsabilidade de si mesmo, mas sempre levando em conta os princípios e aquilo que a própria decisão comporta para os outros, instruir-se permanentemente para a vida, para o crescimento interno. Eis os elementos característicos da cultura boêmia, a partir do citismo até Cominius, que este desenvolveu de modo orgânico em sua obra. Mas nem todos tinham os mesmos ideais nessas revoltas, e muitos dos nobres que participaram dessas lutas estavam interessados em ganhar os bens que seriam retirados da igreja. As revoltas foram tão grandes que o então rei da Boêmia,
Vadav faleceu do coração e durante um período de 17 anos 1419-1436 a Boêmia ficou sem rei e estabeleceu-se então uma anarquia generalizada, onde não faltavam os saques e as tradicionais rivalidades entre o povo alemão e eslavo. Os hussitas então se dividiam em diversas facções que iam desde comunistas no campo, anarquistas, nobres que arrebataram os bens da igreja e pacifistas. Os nobres esperavam as riquezas dos católicos, o proletariado esperava libertar-se dos senhores da classe média, a classe média esperava elevar seu modesto poder contra a nobreza e os servos esperavam a divisão das terras do clero durante 1958. Essas diversas facções só foram submetidas novamente com a derrota de sua corrente mais guerreira, os taboritas. Praticamente 100 anos se passaram em que essas experiências hussitas dividiram a região de maneira muitas vezes violenta, só retornando a um comando mais centralizado com Fernando de Habsburg. Em belíssima mensagem que se encontra em Reformador de setembro de 1978, o espírito Humberto de Campos, através do mediunato de Chico Xavier, registra o momento sublime em que Jesus se dirige a Jaus, antes de reencarnar como Allan Kardec, numa assembleia de espíritos elevados, no plano espiritual, planejando o século XIX sob as diretrizes do Cristo depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado Jaus e falou, generosamente: não serás portador de invenções novas, não te deterás no problema de comodidade material à civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas depõe-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. A Assembleia de Orientadores das Atividades Terrestres estava comovida. E ao passo que o antigo campeão da verdade e do bem se sentia alarmado de santas emoções, Jesus continuava a indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo. Abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terreno, o abnegado Jaus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel, entre júbilos de reconhecimento. Daí a algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon, por trazer a divina mensagem. Espírito devotado, jamais olvidou o compromisso sublime. Ao fim da laboriosa tarefa, o trabalhador fiel triunfara. Em breve, a doutrina consoladora dos Espíritos iluminava corações e consciências, nos mais diversos pontos do globo. Allan Kardec não somente pregou a doutrina consoladora, viveu-a. Não foi um simples codificador de princípios, mas um fiel servidor de Jesus e dos homens. No Apocalipse, João viu guerras, pestes, fomes e calamidades de toda ordem que são meios usados por Deus para a educação dos espíritos. Essa é a marcha do progresso desde o vírus até as constelações. A partir do seu retorno como Allan Kardec,
codificando a doutrina espírita, esse espírito mostrou ao homem da Terra está próximo de se libertar dos meios grosseiros que a evolução tem usado para disciplinar os ignorantes. Eis que os fins destes correspondem ao último vestibular para os seres de boa vontade, para as almas amadurecidas nas hostes do bem. E depois, o terceiro milênio abrirá outras portas para os que ficarem na Terra, vivendo em outra dimensão, em termos de justiça, onde haverá leite e mel com abundância, no qual o amor corresponderá ao centro de todos os sentimentos da humanidade. Encerro com uma mensagem psicograda por Divaldo Pereira Franco do Espírito Leon Denis no 4. Congresso Internacional de Espiritismo, em 2 de outubro de 2004, ocorrido na França. O texto estava com escrita ilegível, mas quando se colocava a página ao contrário apareceu o texto abaixo em francês de autoria de Leon Denis. Reconhecimento Allan Kardec. No mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado o imperador dos franceses, Hippolyte Léon Denis Ardrivail nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. Transferido da Fogueira de Constance em 6 de julho de 1415, para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e obra testemunham sua grandeza missionário da verdade. Nós, os beneficiários da sua sabedoria, agradecemos, emocionados, e pedimos humildemente ore por nós, tu que já estás no reino dos céus. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de março de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.